Sim, Jesus. Yes, Jesus. Te adoramos, Espírito Santo. We worship you, Holy Spirit. Fica à vontade no nosso meio. Feel free in our midst. Não há ninguém mais importante nesse lugar do que o Senhor. There's no one more important than you in this place. Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o louvor. To you be the honor, the glory, and the power. Oh, Espírito Santo, toque-nos de novo. Touch us again. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sim, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Cante comigo, perto quero estar, diga. Perto. Onde está a noiva do Cordeiro? Junto aos Teus pés, diga. Pois prazer maior, pois prazer maior não há, amor, que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, fala pra Ele, quero Te ofertar, Jesus. Quero Te ofertar, Mas ainda é pouco, eu sei, mas ainda é pouco, se comparado ao que ganhei, Jesus. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei. Declare isso com toda a sua força. Não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Aplauda o nome de Jesus. As circunstâncias vêm para provar a tua fé. Circumstances come to test your faith. Situações acontecem para mostrar quem é você. Situations come to show who you are. A tua identidade é revelada no deserto. Your identity is revealed in the desert. Nós estamos pregando sobre uma série Deserto.
We are preaching this series called The Desert, E hoje nós vamos continuar falando and today we're going to continue talking about sobre o it, deserto, about the desert. porque Deus, ele está levantando uma igreja no deserto. Because God is lifting up a church in the desert. Deus está preparando um povo no deserto. He's preparing a people in the desert. Deus está treinando e capacitando o seu povo no meio do deserto. He's training and equipping his people in the midst of the Ele desert. tira o povo do Egito He takes his people from Egypt para treinar o povo no to deserto. train them in the desert. Ele tira o povo como soldados He takes the people as soldiers para transformá-los em filhos. to transform them into children. Porque no Egito, quando saíram os exércitos do Senhor. When they left Egypt, they were the army of the Lord. Mas no deserto, But in the Deus desert, se revelou como Pai. God revealed himself as a father. Deus revela o seu coração de pai no deserto. He reveals his heart as a father in the desert. Deus revela o coração de amigo no He deserto. reveals his heart as a friend in the desert. Deus revela o coração de Senhor no deserto. He reveals his heart as Lord in the desert. Então fique pronto, So be ready, porque Deus está te encontrando no deserto. because God is finding you in the desert. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Open your Bibles to Isaiah 43. Isaías 43, 19. Isaiah 43:19. Do 19 ao 21. From 19 to 21. Isaías 43, 19 diz assim: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebes? Ou por acaso você não vê? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes. Por quê? Porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Amém. Glória a Deus. Glory to God. Se você parar e meditar nesse texto, If you stop to meditate on this verse, se você parar e contemplar o que Deus está falando, if you stop to contemplate what the Lord is saying, só em meditar nessas palavras você já sairia daqui alimentado. just in meditating on this word, you'd leave fulfilled from this Porque place. essas são palavras proféticas. Because these are prophetic words. E o Senhor está afirmando. And the Lord is affirming. E o Senhor está dizendo. And He's saying, O Senhor está falando. He's speaking. Estou fazendo algo novo. I am doing a new thing. Estou fazendo algo novo. I'm doing a new thing. Por acaso você não consegue perceber? Can you not perceive it? Sabe qual é o maior problema dessa geração? You know, it's the biggest problem of this generation. É a insensibilidade. It's unsensibility. A falta de discernimento nos rouba do propósito. It's a lack of discernment of purpose. Deus está fazendo algo novo. God is doing a new thing. E nós não estamos percebendo. And we aren't seeing it. Porque nós estamos presos naquilo que foi feito antes. Because we are trapped in what was made before. Você sabe o que mais te rouba do que Deus está fazendo? You know what robs you the most of what the Lord is É o doing? que Deus fez. It's what He already did. Vou tentar me comportar hoje, I'm going to try and behave today porque meu espírito tá borbulhando dentro de mim. because my spirit is bubbling inside of me. Eu sei que o Senhor está nos conduzindo a um lugar diferente, And I know that the Lord's taking us to a new place no espírito. in the spirit. Deus não nos reúne aqui para brincar de igreja. He doesn't unite us here to just play church. Eu não estou aqui porque eu não tinha nada o que fazer. I'm not here because I had nothing better to do. Eu posso te mostrar os convites que eu recebo. I can show you the invites I receive.
Eu poderia estar em centenas de lugares, I could be in 1,000 different places. mas eu escolhi estar aqui, But I chose to be here. porque eu sei que Deus tem um negócio em Kansas City. Because I know that the Lord has something in Kansas Deus está City. fazendo algo novo. He's doing something new. Deus está abrindo cafeteria nova. He's opening new cafes. Deus está fazendo uma confusão santa. He's doing a holy confusion. Nós vamos tomar café e glorificar a Deus e orar. We're going to have coffee, glorify God, and pray. E o capeta que ache ruim. And Satan Ma- can think it's bad. Mas nós precisamos entender We need to understand que há um chamado para restaurar. that there's a calling to restore, Há um chamado para reedificar. a calling to re-edify. Quantos Neemias eu tenho aqui? How many Quantos Neemias eu tenho aqui? Nehemiahs do I have Eu here? profetizo que Deus vai te dar um coração de Neemias. I prophesy that the Lord will give you a heart of Nehemiah. Você vai largar a espada You're going to take away your e sword, vai pegar a colher de pedreiro and you're going to get, e você vai spoon. reconstruir os muros. and you're going to rebuild the walls. Você vai largar a espada da carnalidade, You're going to take away the sword of da, flesh, da crítica, of criticism, da inveja, of jealousy, da incredulidade. of unbelief, E você vai se tornar um construtor. and you're going to become a builder. Nós vamos reconstruir. We are going to reconstruct. Nós vamos levantar os muros. We're going to lift the O walls. Senhor está fazendo algo The novo. Lord is doing a new thing. Você não está vendo. Are you not seeing it? Você não está percebendo. Are you not perceiving it? Sabe qual é o problema? You know what the problem is? Você está tão tomado. You are so taken. Você está tão ansioso You're so por anxious causa do deserto que você está passando, because of the desert you're going que through você não consegue celebrar o favor e o cuidado de Deus. that you can't celebrate the favor and care of God. O deserto não pode te roubar a celebração. The desert can't take your celebration. O deserto não pode roubar a gratidão. It can't rob you of your O gratitude. deserto não pode roubar o It discernimento. can't rob your discernment. Deus está fazendo algo novo. The Lord is doing a new thing. Eu peço que Ele abra os teus olhos espirituais hoje. I ask that He would open your spiritual Eu eyes peço today. que ele aguce, que Ele faça o teu espírito ficar conectado. That He would connect your spirit E você vai perceber and that you're going to o que perceive o céu está fazendo hoje. what heaven is doing O today. que o mundo espiritual está movimentando hoje. How the spirit world is moving. Porque eu estou fazendo algo novo. Because I am doing a Vocês não new podem thing. perceber. Can you not perceive it? Não tenha medo. Do not be Eu afraid. farei um caminho no deserto. I will make a path in the wilderness. Deus é especialista em criar caminho no He is a deserto. specialist in making a path in the Deus é desert. especialista em fazer jorrar água no deserto. He's a specialist in making wells in the desert for water. Porque, irmão, Because brothers, saciar a sede na beira do riacho é fácil. it's easy to quench your thirst in a river. Eu quero ver saciar a sede no meio de um deserto. I want to see you quench your thirst in a desert. Só um Deus todo-poderoso faz isso. Only an all-powerful God does that. Só um Deus que cuida e que ama faz isso. Only a caring and loving God would do Ele that. te deixa passar pelo deserto, He lets you pass through the desert, mas Ele está contigo. but He is with you. Ele te deixa passar pelo fogo, He lets you pass through the fire, mas Ele está contigo. but He is with Ele you. te deixa passar pelas águas, He lets you pass through the mas waters, você não vai se afogar. but you will not drown. Ele não te livra do problema, Ele te livra no problema. He doesn't free you from the problem, He frees you in the problem. Tem alguém comigo aqui? Is someone with me tonight? E eu estou falando de coisas que eu estou vivendo. And I'm talking about things that I'm going through. Esses dias eu não sabia do que ia ser da minha vida. These days I didn't know what my life would become. Eu precisava fazer um tratamento que era muito caro. I needed to do a very expensive E treatment, eu não tinha seguro. and I didn't have insurance. Sábado passado eu estava fazendo o quê? Last Saturday, what was I doing? Eu estava fazendo o que eu fui chamado para fazer. I was doing what I was called to Porque do. nada para quem foi chamado. Because nothing stops the one who is called. Ninguém para quem não para. You can't stop someone who doesn't stop. Ninguém para o homem de convicção. You can't stop a man of conviction. Irmão, eu morro atirando. I die Eu morro atirando. shooting. Eu não me rendo. I don't Eu surrender. não me rendo a Satanás. I don't surrender to Eu Satan. não me rendo a Satanás. I don't surrender to Satan. Eu vou viver pregando o I evangelho. will live preaching the E eu vou gospel. morrer pregando o And I evangelho. will die preaching the Então gospel. eu estava fazendo o que eu fui chamado para fazer. So I was doing what I was called to do. Eu estava em Boston. I was in Boston. Mesmo muita gente dizendo não vai. A ton of people were saying, don't go. Os amigos dizendo você não pode ir. My friends saying, you Você can't tem que go. ficar em casa. You have to stay Você home. tem que You descansar. have to rest. Você tem que isso. You have to do this. Eu disse, eu vou para onde Deus disser que eu vou. And I said, I will go to where the Lord tells me to E eu go. estava pregando. And I was preaching. Eu estava liberando palavras. I was releasing words. O meu telefone toca. And my phone rings.
E o abençoado Apple Watch atendeu a ligação. And the Apple Watch accidentally answered the call. Eu acho que o anjo apertou e atendeu. I think the angel answered it. Era uma pessoa ligando, It was someone calling porque um amigo de um amigo de um amigo because a friend of a friend of a friend falou da minha situação. told them about my situation, E essa mulher me liga. and this woman calls me. A mulher não era crente. She wasn't a Christian. O iPhone atendeu. The phone answered, E eu estava pregando and I was preaching, e eu vi. and I saw, Eu disse, a pessoa vai ver que eu estou ocupado e vai desligar. and I thought the person would see that I'm occupied E eu and hang estava up na hora do apelo. because I was in Estava chamando as pessoas para I vir para was calling Jesus. people to accept Jesus. Eu estava profetizando. I was prophesying, E o mover de Deus estava naquele lugar. and the movement of God was in that place. E a mulher que não era crente ficou ouvindo. And a woman who wasn't Christian was hearing. E eu olhei 5 minutos, ela não desligou. And I looked 5 minutes and she didn't hang up. E eu pregando. And I was preaching. E eu olhei 10 minutos e ela And I não looked desligou. again. She didn't hang up. E eu olhei 15 minutos e ela 15 continuou lá. minutes. She didn't hang up. Irmão, Deus sabe trabalhar. God knows how to work. Quando terminou o culto, eu liguei pedindo desculpa para essa mulher. When the service was over, I called her back and told her sorry. Ela disse, você está me pedindo desculpa? She said, "You're apologizing?" Eu recebi palavras lindas hoje à noite. I received beautiful words tonight. Eu estava aqui sendo abençoada pelas suas I was palavras. here being blessed by your words. E deixa eu te dizer uma coisa. And let me tell you something. Eu fiquei sabendo da sua situação. I heard about your situation. E no mês de abril você vai receber um seguro que vai cobrir todas as suas despesas. You're going to receive an insurance that's going to cover everything. E a partir de hoje, eu sou dona de uma clínica que vai lhe atender de graça. I'm the owner of a clinic who's going to attend you for free. Deus está contigo no deserto. God is with A you in the Romana desert. entendeu. A Romana entendeu o que Deus está fazendo. Romani understood. Deus está contigo no deserto. God is with you in the desert. Eu fui na clínica dessa mulher. I went to her clinic, Depois eu fiquei sabendo quem era essa mulher. and then I knew who she was. Um amigo que conhece ela dos negócios A friend who knows her from business. disse, cara, você tem certeza que essa mulher te ligou? He said, "Man, are you sure she's the one who called you?" Eu disse, cara, me ligou e ficou 15 minutos ouvindo eu pregar. I said, "Yeah, she was listening to my preaching for 15 minutes." Esse amigo que é dono de clínicas na Flórida This friend who's the owner of a clinic in Florida disse pra mim, Rafael, told me, "Rafael, essa pessoa, cara, ela é uma pessoa muito respeitada no mundo da saúde. this person is a very respected person in the world of health. É quase que impossível ela te ligar." It's almost impossible for her to call you." Ele olhou pra mim e disse assim, He looked at me and said, Dr. Neymar, meu amigo. Ele disse, Rafael, this doctor, that was my friend. eu já sabia que Deus cuidava de ti, mas não nesse nível. He said, "Raphael, I knew that the Lord took care of you, but not in this level. Confia no Senhor, irmão. Trust the Lord, Porque no brothers. meio do teu deserto Ele vai abrir o caminho. In the middle of the desert, He will make a path. No meio do deserto Ele vai abrir o In the caminho. desert, He will make Ele a vai path. dizer, eu abrirei o caminho no deserto. He will say, "I have opened up a path in the Rios no wilderness. ermo. Rivers in the Não wilderness." se desespere. Do not be Não tenha afraid. medo. Do not be Deus afraid. está abrindo caminhos no God is deserto. opening a path in the desert. O problema é que nós queremos que a situação se resolva da noite para o dia. The problem is we want the problem to be resolved from night to day. Não, Ele está nos ensinando No, He's teaching a us confiar, of how to trust, a depender, how to depend, a how descansar. to rest. Eu estou abrindo o caminho no I'm deserto. opening a path in the Fica wilderness. tranquilo. Be calm. Existe uma saída. There's an exit. Existe uma saída. There is an Ele é exit. especialista no caminho do deserto. He's a specialist of the way in the desert. Caminhos que você não conhece, Paths that you don't know, caminhos que você não sabe. paths that you don't understand. Deuteronômio ele disse, eu te guiei por caminhos que você não conhecia. He said that He's taking you through paths that you didn't understand. that you didn't Deuteronômio know. 8. Deuteronômio 8. Deuteronomy 8. Eu te guiei I guided you por caminhos que você não through conhecia. paths that you didn't know of. Eu te levei para o I deserto took you through the para desert te humilhar, to humble para te you, provar, to prove you, para saber o que test you, estava no teu coração. see what was in your heart. Mas tem uma coisa, But there's eu something. não te abandonei. I didn't abandon Eu you. não te deixei. I didn't leave you. Eu estou contigo I todos am os dias. with you every day. Deus está fazendo algo novo. God is doing something new. Por acaso você não vê? Can you not see Por it? acaso você não Can entende? you not understand Eu it? estou fazendo o meu povo beber. I am making my people Eu drink. estou dando água para I am beber. giving water to drink. Eu estou dando água para I'm beber. giving water to drink. Beba no deserto. Drink in the desert. Sacie sua sede no deserto. Fulfill your thirst in the desert. Deserto é lugar onde Deus nos encontra, gente. Desert is a place where God encounters Deus us. nos encontra no He deserto. encounters us in the desert. Eu vim te convidar aqui, não volta para o Egito. I've come to invite you to not go back to Egypt.
Não volta para o Egito. Don't go back to Egypt. Ele vai te encontrar no deserto. He will encounter you in the desert. É melhor o deserto com Deus, irmão. The desert is better with God. Êxodo 3, Exodus 3, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. verse 1 to 4, Diz que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. said that Moses, Ele cuidava do rebanho, he took care das ovelhas. of the flock. Ele cuidava das ovelhas do sogro dele. He took care of the flock of his father-in-law. E a Bíblia diz que ele estava no deserto. It said that he was in the desert. Êxodo capítulo 3. Exodus chapter 3. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Apareceu-lhe Oh, o an anjo do angel Senhor. appeared before him. Sempre no Antigo Testamento, que Always in você the Old vê a Testament, expressão o anjo do Senhor, that you see the expression, the angel of the Lord, é Cristo. it's Christ. É uma teofania. It's Teofania. theophany. É uma aparição de Deus. It's a way to É perceive quando God. Deus tomava uma forma. It's when God takes a form. Quando Deus tomava uma forma e aparecia para o homem. It's when he takes a form and appears before man. O anjo. The angel. Quando você vê um anjo, When you see a angel, and pode ser qualquer anjo, it could be any angel, mas o anjo but the angel é Cristo. is Christ. Porque Deus só tem uma forma. Because God only has one form. Deus só tem uma imagem. He has one image. Deus só tem uma He personificação. has one personification. Ele só parece com uma pessoa. He only appears like one Ele só person. parece com Cristo. He appears as Ele Christ. é Cristo. And he is Christ. Então o anjo do Senhor aparece So the angel of the Lord appeared para Moisés to Moses no deserto. in the desert. Sabe de uma coisa, irmão? You know something? Deus sempre vai chamar alguém que está fazendo alguma coisa. God will always call someone who is doing something. Deus nunca chama o desocupado. He never calls the unoccupied. Então faça alguma coisa. So do something. Se você está no deserto, If you're in the desert, trate de fazer alguma coisa. do something. Trate de se ocupar. Occupy Não yourself. fique desocupado. Do not be unoccupied. Sabe o que é que a mente desocupada está fazendo? You know what an unoccupied mind is doing? Olhando para a vida dos outros. Looking at other people's lives. A mente desocupada está invejando a vida dos outros. An unoccupied mind is being jealous of A other mente people. desocupada está planejando mal. It's planning bad, Mas quem está fazendo alguma coisa but the one that's doing vai ser something encontrado pelo Senhor. will be encountered by the Lord. Deixa teus traumas, Leave your teus traumas, medos, your tuas fears, frustrações your e frustrations, vai fazer alguma coisa. and go do something. Moisés estava no deserto. Moses was in the desert, E a Bíblia diz que começa a queimar um fogo. and the Bible says the fire began to Existe um burn. fogo queimando no deserto. There's a fire burning in the desert. O deserto tem água, The desert has water. o deserto tem fogo, The desert has o fire. deserto tem brisa The, suave. the desert has a gentle breeze. Deus está no deserto. God is in the desert. Moisés começa a ver um negócio de longe. Moses sees something from afar, E ele começa a prestar atenção. and he starts to pay attention. Mas é interessante que enquanto ele só olhava de longe, But it's interesting because when he was just looking from nada afar, acontecia. nothing happened. Mas quando ele disse, But when he said, eu vou me aproximar e ver essa estranha visão. I'm going to come close and see this strange vision, Quando ele se interessou pelo fogo, when he started getting interested in that fire, a voz de Deus falou de dentro do fogo. the voice of God spoke through the Deus fire. fala com quem se interessa. God talks to people who are Deus interested, fala com quem dá atenção with para ele. people who give attention to him. Então existe um fogo queimando no So there deserto. is a fire that E burns in the você desert, precisa se aproximar do fogo. and you need to come closer to the Se fire. aproxime do fogo. Come closer to it. Quando ele chega perto do fogo, When he gets close to the fire, a voz do Senhor brada. the voice of the E o Lord Senhor fala com Moisés. talks to Moses. E Moisés, ele escuta a palavra do Senhor dizendo, Moisés, Moshe, né? Moisés, When Moses hears the Lord saying, Moses, Moisés, tire a sandália dos pés. take off your sandals, Porque o lugar que você pisa é terra santa. because the ground where you step is holy ground. O que é sandália? What is the sandal? Sandálias são fundamentos. The sandal's like a foundation. Quando você se aproxima da glória de Deus, When you come close to the glory você of God, tem que largar os fundamentos velhos, you need to take away old foundations, porque Deus tem algo novo para fazer na tua because vida. God has something new to do in your life. Tirar as sandálias Take off your sandals é tirar o teu passado de lado, is to put your past aside, por onde você caminhou, to where you walk, os lugares que você pisou, the places that you've stepped, porque Deus está dizendo, eu te transiciono para um lugar novo. because God said, I'm transitioning you into Você a new está place. pisando num lugar novo, You're meu compadre. stepping in a new place. Então tira a sandália velha, So take away the old tira os sandals. fundamentos velhos, Take away the old foundation. fique descalço. Be barefoot. Descalço fala de humildade. Barefoot talks about humility. No lugar de santidade só pisam os humildes. In a place of holiness, only the humble will step. Tem alguém aqui ou não? Is someone here?
No lugar santo só pisa quem é humilde. On holy ground, only the humble can step Então there. tira os fundamentos So velhos, take away old foundations, tire a sandália, take away your sandals, porque eu estou te introduzindo. because I'm introducing Eu you. estou fazendo você tocar. I'm making you touch. Deus quer que você toque na terra. God wants you to touch the earth. Deus quer que você sinta o poder de Deus que vem He wants do you lugar to da feel promessa. the power of God who comes from promise. Eu vou falar aqui uma heresia particular. I'm going to say a particular heresy. Desculpe os infernautas que vão assistir, Sorry for those os teólogos, theologians watching, mas eu tenho uma convicção, irmão. but I have a conviction. A Bíblia diz que Moisés não pisou na Terra Santa. The Bible says that he didn't step into the Holy Land. Antes de entrar na Terra Santa, Before entering the holy place, Deus leva the Holy Moisés Land, para um monte e ali Moisés morre. the Lord takes him to a mountain and he dies. Primeiro diz, ai, coitadinho do Moisés, foi punido. And then they say, oh, poor Moses, he was being punished. Ele foi promovido. He was being promoted. Você precisa entender uma coisa. You need to understand something. Deus nunca vai chamar alguém para liderar pessoas para um lugar que essa pessoa nunca pisou. The Lord will never call someone to lead people into a place that they've never stepped. Nesse texto que você leu em Êxodo 3, In this text that you've read in Exodus 3, diz que Deus manda ele tirar a sandália e pisar na terra santa. said that God told him to take off his sandals and step into holy Eu ground. creio que Moisés pisou na terra. I believe that he stepped onto the land. Naquele momento Deus fez Moisés sentir a terra santa. That in that moment, God helped him feel the holy Porque land. Deus ia liderar ele, ia usar ele como um líder para levar o povo para esse lugar. Because the Lord would lead him and use him as a leader to lead people to this place. O problema é quando um líder quer liderar pessoas para um lugar que ele nunca pisou. The problem is when a leader wants to take people to a place he's never been. Ele fala de coisas que ele não vive. He talks about things he hasn't lived through. Ele fala de famílias, mas não vive família. He talks about family but doesn't live in family. Ele fala de avivamento, mas ele não vive avivamento. Talks about revival but doesn't live in it. Ele fala de casamento e não vive casamento. Talks about marriages but doesn't live in it. Inclusive, eu quero pedir perdão à minha esposa publicamente, que vindo para cá eu fiquei irritado com ela. I want to publicly apologize to my wife because coming here I was a little irritated Me with her. perdoe, meu amor. Sorry, my Me love. perdoe, Raininha. Sorry, Haina. Me perdoe. O Saulo tá aí? Mas eu fiquei nervoso dentro do carro. I was a little nervous in E the eu não car. tenho vergonha de falar isso publicamente. And- Não tenho. Oh, I'm not embarrassed to say this publicly. Sabe por quê? Porque eu sou homem. You know why? Because I'm a man. Pecado não é ser homem. Pecado é querer ser Deus diante dos homens. Sin isn't being a man, but it's trying to be God in front of man. Pecado é querer ser Deus diante dos homens. It's wanting to be God in front of man. Homens que, sabe, se mostram santarrões demais. Men that make themselves to be super holy. E uma coisa que o Espírito Santo falou comigo na hora do louvor. But something that the Holy Spirit was speaking to me during worship Você foi grosso com sua esposa. is that you were being rough with your wife. Você não pode deixar que o seu deserto You can't let your desert faça você ferir pessoas que te amam. make you hurt people who love you. Você não pode deixar que o teu deserto te consuma You can't let your desert consume e te you faça ferir pessoas. and make you hurt people. Pessoas que estão do teu lado. People who are by your Pessoas que side. estão junto contigo. People who are with you. Que às vezes nós estamos passando guerras na nossa vida Because sometimes we're fighting battles in our own e lives saímos dando espadada em todo mundo. and we start slashing on Não, all the guarde people. suas forças para ferir Satanás. No, save your strength to hurt Satan. Use a sua espada para ferir o inferno. Use your sword to hurt hell. Então não deixe que as suas emoções no deserto fira pessoas que você ama. Don't let your emotions in the desert hurt people Você está who you love. entendendo ou não está? Are you understanding this? Então nós precisamos tirar essa sandália de orgulho So we need to take off these sandals of pride e ficar descalço na presença do and be Senhor. barefoot in the presence of the Lord. Deus não vai usar os perfeitos, Ele vai usar os puros. The Lord won't use the perfect, He'll use the pure. Ser puro não é ser perfeito. To be pure isn't to be perfect. Ser puro é ser sincero. To be pure is to be sincere. Ser puro é assumir a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza. It's to take your vulnerability and your weakness. É dizer, eu não presto. It's to say, Eu I'm worth eu não nothing. valho nada. I'm worth nothing. E Deus vai cantar aquela música. Você não vale nada, mas eu gosto de você. And God's going to sing that song. You're not worth anything, but I still love you. A outra parte não, né? Tudo que eu queria saber por quê. There's not the A other outra part of the parte song. não, porque Deus sabe por quê. Ele te ama porque Cristo se entregou por você. He loves you because Christ gave himself Ele for não you. te ama pelo que você faz. He doesn't love you because of what you do. Ele te ama por quem você é. He loves you because of who you Então are. retribua esse amor.
Retribua esse amor. Reciprocate this love. Ame a Ele não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Love him not because of what he does, but because of Deus who he nunca te is. chamou para ser crente. He didn't call you to become a Christian. Deus nunca te chamou para ser evangélico. He didn't call you to be an Deus evangelist. te chama para ser He filho. calls you to be a son. Ele diz, filho meu, He said, son of mine, dai-me o teu coração. give me your heart. Filha minha, Daughter of dai-me o mine, teu coração. give me your heart. Não é sobre uma religião, It's not about é religion. sobre o It's relacionamento. about relationship. Não é sobre religião, It's not about religion. é sobre se tornar filho. It's about becoming a Então son. Moisés, ele foi sarado naquele dia. So Moses was healed that day. Naquele dia diante do fogo, That day before the fire, no deserto, in the desert, ele encontrou Deus. he encountered E God. Deus encontrou Moisés. And God Eu met declaro que Moses. nesse deserto In this desert, você vai encontrar Deus. you're going to encounter E Deus vai God. te encontrar. And God's going to meet Ele vai you. sarar teu He's coração. going to heal your heart. Ele vai sarar tuas feridas. He's going to heal your wounds. Ele vai te He's reposicionar. going to reposition Ele vai you. realinhar And você. he's going to E realign vai te you. enviar para a missão. He's going to send you to missions. Ele primeiro vai te sarar. But first he's going to heal you. Moisés estava ferido. Moses was hurt. Ele tinha matado um homem. He had killed a man E tinha fugido. and he ran away. Deus está encontrando os fugitivos But God's meeting the fugitives no deserto. in the desert. Deus está pegando os fugitivos no deserto. God's getting the fugitives in the desert. Você lembra da serva de Sara, Agar? You remember Hagar, the servant of Fugiu Sarah? pelo deserto. She ran away to the E desert. Deus encontra Agar no deserto. And God found her there. E o que é que Deus diz? And what does he say? Volta para tua senhora. He said, go back to your master. Volta para a casa de Abraão. Go back to Abraham's house. Porque Deus não pode abençoar o fugitivo. Ele manda um fugitivo consertar onde ele errou. Because God can't bless a fugitive, but he sends the fugitive to fix É what they've assim que messed up. Deus trabalha. That's how God works. Então Deus está encontrando a gente no nosso deserto So God's finding us in the e desert, fazendo a gente voltar para o lugar. and he's helping us go back to that Aonde place. Moisés matou um homem? Where did Moses kill a man? Aonde? Where? Aonde? Tem alguém aqui? Is someone here? Aonde? Where? No Egito. In Egypt. Para onde Deus enviou ele? Where did God send him? Para o Egito. To Egypt. Deus vai mandar você de volta He's going to send you back para o lugar da tua dor, to the place of your para o pain, lugar da tua vergonha. the place E of você your vai embarrassment, voltar sarado. and you're going to come back healed. Para a glória do nome de Jesus. For the glory of the name of Jesus. Pelo amor de Deus, você está aqui ou não Are you está? here or are you not here? Ele encontra com Deus. He meets with God. Deus encontra com ele. God meets with him. E Deus diz, põe a mão no coração. And God said, place your hand on your heart. Ele põe a mão no coração. He puts his hand there. A mão está leprosa. His hand is leprous. Sabe por quê? You know why? Mãos são obras. Because hands represent works. Coração é motivação. Your heart is motivation. Assim como está teu coração, está o teu serviço. The way your heart is the way your service is. Se teu coração está leproso, o teu serviço vai ser If your lepra. heart has leprosy, then your work will have leprosy. Então não adianta querer trabalhar para Deus com o coração leproso, So you can't work for God with a leprous heart, com orgulho, a pride com one, soberba, falta de perdão. a lack of forgiveness. Deus quer sarar teu coração. God wants to heal your heart. Ele quer sim o teu serviço, He wants your service, mas primeiro Ele quer o teu coração. but first he wants your heart. Então se encontre com fogo. So encounter with the Deixa o fire. fogo te purificar. Let the fire purify Teu you. coração vai ser Your purificado. heart will be E as tuas purified, obras serão santas. and your works will be As holy. tuas obras serão puras. Your works will be pure. Tem alguém comigo ou não? Is someone here with me? Então, deserto é lugar de encontro. So the desert is a place of encounter. É um lugar onde Deus nos encontra. It's a place where God encounters us. Gênesis 13, Genesis 13, versículo 10. verse 10. Pegou a minha água, né, filho? Ela não é linda, né, gente? Cara do pai. Canta bonito igual o pai. Gênesis 13, 10. Genesis 13:10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor. Olha só, irmão. Diz que Sodoma e Gomorra era como o jardim do Senhor. Como, tá? Nem tudo. Vamos lá, Rainer. Not everything. Nem tudo que parece o jardim do Senhor é o jardim do Not Senhor. everything that looks like the garden of the Lord is the garden of the Lord. Como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló
nas cidades das campinas e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: ergue os olhos, olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra vês, que você vê, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Para sempre. Forever. Disse o Senhor a Abraão, onde está ali? The Lord said to Abraham, Está ali? Volta um pouco. Disse o Senhor a Abraão, the Lord said to Abram, depois que Ló se apartou dele. after Lot had parted from him. Vamos lá, Abraão recebeu um chamado. Abraham received a message. Repita a comigo, calling. chamado. Repeat after me, calling. Diga chamado. Calling. Abraão recebe um chamado. Abraham receives a E calling. o chamado é específico. And the calling specific. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para um lugar que eu te mostrarei. Leave your land and the home of your fathers to a place that I will show you. Abraão, ele sai da terra, Abraham leaves the land. ele obedece a Deus, He obeys God, porém ele leva Ló com ele. but he takes Lot with him. Ló era seu sobrinho, Lot is his nephew, mas Deus não mandou levar Ló, but God didn't tell him to bring Lot, mas ele leva Ló. but he takes him. E no meio do caminho da confusão, And in the middle of the path, there's confusion. talvez você está passando alguns problemas porque você está carregando pessoas ou coisas que Deus não mandou você carregar. Maybe you're going through some problems because you're carrying people or things that the Lord didn't tell you to carry. Deus te chamou e você está carregando peso com você. God called you and you're bringing this weight with you. Eu tenho peninha. Oh, Não, eu tenho dó. I have hurt. Eu amo tanto essa pessoa. I love this person a lot. Deus ama essa pessoa mais do que você God ama. loves this person more than you E do. Deus vai cuidar dela melhor do que você And He's cuida. going to take care of them the better Então than you não do. queira ser Deus na vida de ninguém. So don't want to be God in someone Você está else's life. entendendo? Do you Não understand? queira ser Deus na vida de ninguém. Don't try to be God in someone else's Então se life. Deus mandou você sair, So if God tells you to leave, saia. leave. Se Deus mandou ficar, If God tells you to stay, fica. stay. Mas não leve quem Deus não mandou But levar. don't take people who God didn't tell you to take. Então Abraão, ele vai na caminhada. So Abraham goes into No the meio do journey. caminho dá uma confusão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. In the middle of the journey, there was a problem between the pastors Mas of Lot Abraão and foi Abraham. chamado por Deus. But Abraham was called by God. E no meio daquela confusão, And in the middle of that confusion, Abraão olha para Ló e diz: Abraham looks at Lot and says, Ló, escolhe para onde você quer ir. Lot, pick where you want to go. Escolhe para onde você quer ir. Pick where you want to go. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. If you go to the right, I'll go left. Escolha. Choose. As pessoas acham que Abraão mandou Ló escolher porque ele era bonzinho. People thought that Abraham was telling Lot to choose because he was being Você nice. sabe por que Abraão mandou Ló escolher? You know why Abraham told Lot to choose? Porque Abraão já tinha escolhido Deus. E quem escolhe Deus não tem mais escolha. Because Abraham had already chosen God, and once you choose God, you don't have another choice. Quem escolheu Deus não tem mais direito de escolher ninguém. Once you choose God, you don't have the right to choose anything É como else. se Abraão estava dizendo: Ló, It's like Abraham was saying, Lot, escolhe você que tem direito de escolher. choose because you have the right to choose. Eu não tenho mais esse direito. I don't have that right. Se você entregou sua vida para Ele, If you've given your life to você não Him, tem mais vida. you don't have a life anymore. Por isso que quando as pessoas dizem: você não tem medo de morrer? That's why people ask me, are you Eu scared of disse: não, dying? que eu já morri. I say, no, I've already died. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. I don't live anymore, but Christ in me. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no And the Filho de life that I Deus. live now is lived through faith in God. Então Jó olha para as campinas, So Lot looks at the camp que parecia o jardim do Senhor. that looks like the garden of the Lord. Cuidado, Be cuidado careful. quando você for escolher. Be careful when you go to choose. Você pode estar escolhendo um lugar que Deus está prestes a destruir. You can choose a place that the Lord is ready to destroy. Cuidado para não ir para um lugar que Deus está prestes a destruir. Be careful to not go to a place that the Lord's about to destroy. Então, antes de fazer um negócio, So before doing business, antes de comprar uma casa, before buying a home, antes de fazer uma sociedade, before making a antes de society, qualquer coisa, before anything, pergunte a Deus. ask God. Nem tudo que parece é, Not everything that appears to be is. nem tudo que brilha é ouro. And not everything that shines is Então gold. Ló, ele olha para as campinas So Lot looks at the e camp diz: uau, é ali o jardim de Deus. and he said, whoa, it's the garden of Olha God. que coisa Look maravilhosa. at this marvelous thing. E Ló sai And he leaves e vai para Sodoma e Gomorra. and goes to Sodom and Gomorrah. Sabe onde Abraão fica? You know where Abraham stays? No deserto. In the desert. Abraão fica no deserto. Abraham stays in the desert. Abraão permanece no deserto. He remains in the desert. É melhor o deserto com Deus do que as campinas sem Deus. It's better to be in the desert with God than in the camps without Him. É melhor.
tomar cuidado, porque agora o povo está filmando, aí o povo, de vez em quando, o povo está assistindo e diz, isso foi para mim, não foi para você, meu lindo. I need to be careful because sometimes people are watching and they're like, oh, that was for me, but it wasn't. Está filmando agora, eu falo as coisas, o pessoal dói nos outros, e os outros, eu tenho culpa se dói em você. It's not my fault if it like hurts you. É melhor um Kansas com Deus do que qualquer outro lugar sem Ele. But Kansas is better with God than any other place Não vou without Him. citar nomes. I'm not going to cite É names. melhor ficar no frio com Jesus. It's better to be in the cold with Jesus. É melhor ficar. Ah, meu Deus, me ajuda, Senhor. Se você tem uma palavra, irmão, If you have a word, se você tem uma palavra if you have a que vai word te sustentar, é a palavra. that will sustain you, it's the word. Então Ló foi, So Lot went, Abraão ficou Abraham stayed no deserto. in the desert. Agora, a Now, grande chave desse texto está ali, ó. the key of this verse is here. E falou Deus com Abraão, And God said to Abraham, depois que Ló se apartou dele. after Lot left him, Eu profetizo que na tua vida, I prophesy that in your a life, voz de Deus vai voltar. the voice of God Quando will você se return. apartar de algumas pessoas. Once you part from a few Quando people você se apartar de alguns pesos que você está and carregando. part from some weights that you're carrying Deus não mandou você carregar. that God didn't tell you to carry, Falou Deus com Abraão, God spoke to Abraham depois que Ló se apartou. after Lot had left Isso me him. faz entender, irmãos, That helps me que understand Deus vinha calado. that God was quiet, Que Deus vinha calado. that He was already quiet Que there. Deus vinha calado. He was coming Mas quiet. na hora que Abraão se apartou, But once Abraham sabe parted, por quê? you know why? Tem coisas que você vai viver There are things that you're going to live que é para você. that's for you. Tem coisas que Deus vai te dar Things that God's going to give you que é para você. that is for you. Mas você insiste em carregar pessoas. But you insist on carrying people. Você insiste em ser a Madre Teresa de Calcutá. É uma mulher que faz o bem para todo mundo. You insist on being like a people pleaser. Isso, boa. People pleaser. Você insiste You insist on em it fazer caridade. to make. Você não tem que fazer caridade. You don't have to make these Você charities. tem que fazer o que Deus mandou You fazer. need to do what God told you to do. Tá entendendo, Patrícia? Do you understand? Então vamos comigo. Você tem que Let's fazer o que go. Deus mandou você fazer. You need to do what the Lord tells you to do. Então quando ele se apartou, So when he parted, a voz de Deus voltou. the voice of God No returned. deserto, Deus vai falar In contigo. the desert, God's going to speak to you. Deus vai dizer para ti. God's going to tell you, Tá vendo essa terra? are you seeing this Olha aí, land? irmão. Look, brothers. Olha para o Overland Park. Look at Overland Park. Olha para Oleita. Look at Olathe. Olha para Kansas Look City. at Kansas City. Olha para Grandville. Look at Eu Grandview. vou te dar. I'm going to give it to you. Eu vou te dar. I'm going to give it to Eu you. vou te dar. I'm going to give it to Vai ser you. só uma cafeteria, não. Vamos tocar o terror nessa It's not região. going to be just a cafe. Vamos comprar tudo, Romani. Vamos comprar tudo. We're going to buy everything. Olha para todo lado, eu vou dar para vocês. Look at it because I'm going to give it to Eu you. vou dar essa terra para vocês. This land is for you. Porque Deus dá a terra para quem obedece a sua voz. Because God gives the land to the people who obey His voice. Porque o segredo não está na terra, está em você, cara. The secret isn't in the land, but it's in you. O segredo não está na terra, está em você. It's not in the desert. A In the terra, land, it's a you. terra de Canaã era seca, The land of Canaan was dry. era desértico. It was desert. Mas Abraão ficou lá. But Abraham stayed there. Porque Deus, Ele quer que você profetize sobre o deserto. Because God wants you to prophesy over the desert. Deus vai fazer você, sabe, brotar no deserto. God's going to make you Florescer no deserto. bear fruit in the desert. Jorrar água no To deserto. give water in the desert. Porque a glória vai ser dele. Because the glory will be As His. pessoas vão dizer, não pode. People will say, it Só can't be. pode ser Deus na It vida could desse only cara. be God in this life. Só pode ser Deus na vida It dessa can mulher. only be God in this Não life. tem como. There's no way. Deus vai fazer você prosperar. God's going to help you prosper. Irmão, escuta o que eu estou te falando. Listen to what I'm saying to you. Se você permanecer no lugar que Deus te mandou, If you remain in the place that the Lord told you to não be, se mova para as Campinas. don't move over to the Deus vai camps. destruir. He's going to destroy them. O texto diz, Ló foi para as text says- Campinas antes de Deus destruir. That Lot went there before he destroyed it. Que adianta você mover para um lugar que Deus vai jogar juízo sobre o lugar? What's the point of going to a place where God's going to throw judgment there? Fique num lugar que está quebrado, mas Deus quer restaurar. You stay in a place that's broken, but that God will restore. Às vezes tem um lugar quebrado que Deus quer reconstruir. Sometimes there's a broken place that God wants to Aonde reconstruct. estão os profetas reconstrutores de Where are the cidades? reconstructor prophets in Aonde this estão as place? mulheres que vão invadir essa cidade? The women who are going to invade this city. Que vão trazer avivamento nas That are casas? going to bring revival in the Que vão homes. trazer restauração nos That are going lares? to bring restoration. Tem alguém aqui comigo ou não? Is someone here with me? Então Deus faz essas coisas. So God does these things. A terra que Abraão herdou, irmão, era um deserto. The land that Abraham inherited was the Mas desert. Deus é especialista em fazer deserto florescer. But God is a specialist of making the desert have flowers. Imagina, você recebe uma herança e não tem nada lá. Imagine you receive an inheritance and there's nothing there. Mas Abraão cometeu um erro. But Abraham committed an error.
Quando Abraão chega na terra que Deus prometeu, a terra está seca. When he comes to the land that the God promised, it's dry. Ele vai para o Egito. He goes to Egypt. Quase perdeu o casamento. Almost lost his marriage. Faraó quase, ficou com a mulher dele. Pharaoh almost was with his wife. Deus teve que se intervir na situação. God had to intervene Porque because às vezes a ansiedade nos faz fugir para o Egito. sometimes anxiety makes us flee to Egypt. Nós estamos vendo, não estamos vendo nada acontecer. We're not seeing anything happen, E aí ficamos ansiosos. and then we get anxious. Ficamos com medo. We become afraid. Nossa, não está acontecendo nada do que Deus disse. Nothing's happening that God said Deus não would está happen. fazendo, Tony. God isn't doing it. Não, eu acho que Deus se enganou. I think God tricked himself. Né, Yukias? Deus se enganou. God tricked Tá himself. frio demais essa terra. It's too cold here. Era tão lindo em Fortaleza. It was so beautiful in Era Fortaleza. tão maravilhoso a praia do futuro. It was so marvelous this Não, beach. Deus só pode ter se enganado. But no, God probably Não se tricked mova por himself. circunstância. Do not be moved by circumstance. Permaneça no lugar que Deus te mandou. Remain in the place that God told you to Deus be. vai te surpreender. God is going to surprise you. Eu estou fazendo algo I'm novo. doing a new thing. Você não está vendo? Do you not see Você não está it? percebendo? Are you not perceiving Eu it? vou fazer o caminho nesse I deserto. will make a path in the desert. Eu vou fazer o caminho no meio do I deserto. will make a path in the midst of the Ele é desert. especialista He is a em specialist fazer o deserto florescer, making the desert bloom em fazer a água jorrar, and making the em waters come cuidar de você no meio do caos. and taking care of you in the Deus é chaos. especialista He is a nessas coisas. specialist in this. In Não these tenha things. medo. Do not be Não afraid. deixe a ansiedade te Do not be conduzir. anxious. Não deixe o medo te conduzir. Do not let fear Não guide you. volte para o Egito. Don't return to Egypt. Não volte para o Egito. Don't return to Egypt. Deus está fazendo algo novo, irmão. God is doing a new thing. Não recue. Do not draw back. Não retroceda. Do not return. A terra que Deus te mandou, The land that God ela told pode you, estar seca, it could be dry, mas Deus te mandou porque você que vai profetizar. but God sent you because you're the one who's going to prophesy. Você é a resposta para a terra que Deus te enviou. You're the response to the land that God sends you to. Você sabe por que Deus enviou Abraão para Canaã, irmão? You know why God sent Abraham to Canaan? Canaã é neto de Noé. Canaan is the nephew of Noah. Quando Noé se embriagou e um dos seus filhos, Cã, entrou e viu ele sem roupa, When Canaan saw Noah without clothes, Noé, quando acordou, ele amaldiçoou Cã. Noah, Amaldiçoou Canaã. when he saw that, he prophesied bad things over Canaan. Amaldiçoou o filho de Cã. He spoke badly of the son of Cain. Então Canaã carregava uma maldição. So Canaan carried that. Canaã não tinha paternidade. He didn't have paternity. Então Deus levanta um pai, So God lifts up a o father, pai Abraão, the father para Abraham, remir uma terra que não tinha paternidade. to raise up a land that didn't have a father. Você é a resposta para a terra que Deus te enviou. And you're the response to the land that God sends you to. A terra do tio Sam vai conhecer o papai do céu. The land of O tio Sam. É, o Uncle Sam. Tio Sam. You say, okay. Uncle Sam, the land of Uncle Sam will see the Lord. A terra do tio Sam vai conhecer o Pai Celestial. He's gonna see the celestial Father. Porque Deus enviou profeta para essa terra. Because God sent prophets to this Tem land. algum profeta aqui? Is a prophet here? Tem algum profeta aqui? Is a prophet A here? América vai conhecer paternidade. America's gonna know paternity. A América conhece Mamon, America knows mammon, mas ela vai conhecer o Deus dos deuses. but they're gonna learn about the God Ela of vai gods. viver um grande avivamento. And they're gonna live this revival. E sabe que de onde ele vem? And you know where it comes from? Ele vem dos imigrantes. It comes from the immigrants too. Você sabia que Abraão não era judeu, não era hebreu? Did you know that Abraham wasn't a Jew? He wasn't Hebrew? Quem sabia disso? Levanta a mão. Who knew that? Abraão não era hebreu. Abraham wasn't a Hebrew. Deus pega um imigrante, God takes that immigrant, leva para Canaã takes him to Canaan, e torna ele o pai da fé. and makes him the father of faith. Deus tem negócio com imigrante, irmão. God has something with immigrants. Deus tem chamado com imigrante. He has a calling over immigrants. Deus gosta de ir na contramão do sistema, irmão. God likes to go on the wrong way of the system. Ele pega uma prostituta chamada Raabe e coloca ela na genealogia. He grabs a prostitute named Joab, Raabe, Raabe, Ahab, Reabe. Hey. É alguma coisa aí. And makes her a part of the genealogy. Ele é uma prostituta. She's a prostitute. E está lá em Mateus capítulo 1. And it's in Matthew 1. Sabe por quê? You know why? Sabe por que Raabe está lá? You know why she's there? Sabe por que Batseba está lá? You know why
Bathsheba. Batseba é a mulher que adulterou com Davi. Bathsheba is the woman who adulterated with Mas David ela está lá em Mateus capítulo But 1 she's na there in Matthew genealogia 1. de Cristo. in the genealogy of Christ. Porque Deus não esconde os erros que os seus filhos cometem. Because God doesn't exclude the errors that his sons have made. Ele traz para a luz para que seja curado. He brings it to light so that they can be healed. E ele não exclui pessoas. He doesn't exclude people. Ele restaura He elas. restores them. Nós excluímos as pessoas. We exclude people, Deus restaura. and God restores Deus them. perdoa. God forgives. Deus abraça. God hugs. Deus cura. God heals. E por que você não parece com Deus? So why don't you look like God? Por que Why do você you not look like God? insiste em ser orgulhoso, Because you insist on being prideful, prepotente, of being, não perdoa? you don't forgive. Por quê? Why? Eu declaro em nome de Jesus. I declare in the name Você of vai Jesus parecer com seu pai. that you're going to look like your father. Você vai parecer com seu pai. You're going to look like him. Deus está nos levando para um lugar God is taking us to a place para sermos a resposta para esse lugar. to be the response to this place. Deus nos trouxe para Kansas City He brought us to Kansas City para sermos resposta para Kansas to be City. a response to Ou Kansas você City. acha que o que aconteceu em Kansas pegou Deus de surpresa? Or do you think that the things that happened here took God by surprise? Deus já tinha um plano preparado. No, God had a plan prepared. Deus já disse, eu tenho uma cambada de doido que vai permanecer em Kansas He City. already said I have a group of crazy people who are going to stay Eu in tenho Kansas uns doidos que City. vão comprar uma cafeteria lá naquele lugar. I have crazy people who are going to E buy eu a cafe in that eu place. vou fazer confusão. And I'm going to make a mess. Deus é Deus de confusão. God's a God of that confusion, Confusão santa. this holy Ele chaos. confunde a religião. He confuses Ele religion. confunde os He religiosos. confuses the religious. Mandaram uma mensagem para mim, uma carta do tamanho do mundo. They sent me this really long text. Pastor, você não leu o que o Ticum, Tiquinum, não sei o que das quantas falou? Pastor, didn't you read of so and so Eu disse, eu não said? quero saber o que o Ticum falou, eu quero saber o que o céu está falando. I don't know what that person said, Eu but I quero want to know saber what o que a heaven's saying. Bíblia diz. I want to know what the Bible says. Eu quero saber que os homens, relato de homens. I don't want to know about what men Eu is quero saying. ouvir o relato de I want to hear Deus. what God is Eu saying. quero ouvir o que é que Deus diz. I want to hear what God is E Ele saying. diz, And He a says, minha casa será chamada casa de oração. my house will be called a house of prayer. Quem fez dela corvil de ladrão que vai pagar. The person that made them a den of thieves is going Mas to pay. Deus vai levantar a casa de But oração. God's going to lift up a house of prayer. Sou eu e é você. It's me and you. Somos nós. It's us. Mas se tem um lugar queimando, nós vamos tocar mais lenha nesse But lugar. if there's a place that's burning, we're going to put the firewood there. E quem achar ruim, meu irmão, sai de perto. And if you don't like that, then you can leave. Nem que eu fique só eu, minha mulher e meus filhos. If just me, my wife, and children remain, Eu não vou agradar homens. I will not please men. Eu não nasci para ser político. I wasn't born to be a politician. Eu nasci para ser profeta. I was born to be a prophet. E eu ouvi Deus dizendo, fica. And I heard God say, Eu stay. vou ficar. And I will stay. Deus disse, fica. God said, stay. Eu vou permanecer. And I will remain. Quem está comigo, irmão? Who's with me, brothers? Quem está comigo? Who is with me? Vamos terminar. Let's end. Próximo sábado a gente continua. Next Saturday, we'll continue. Elias passou pelo deserto. Elijah went through the desert. Eliseu passou pelo deserto. Elisha went through the desert. Moisés passou pelo deserto. Moses Abraão passou pelo and deserto. Abraham went. Jeremias passou pelo deserto. Jeremiah went through the desert. Abacuque passou pelo deserto. Habakkuk went through the João desert. Batista passou pelo deserto. John the Baptist, too. Jesus Even Jesus passou no deserto. went through the desert. Mateus capítulo 4 Matthew chapter 4. diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. So that the Spirit took Jesus to the desert. Se Jesus foi para o deserto, você acha que você não vai? If Jesus went to the desert, do you not think you're going to go? Se ele mandou o filho para o deserto, ele não vai mandar você? If he sent his son to the desert, will he not send you? Como diz a música de uma irmã, ele leva para o deserto para falar de amor, né? It's like that song that this person wrote that he takes you to the desert to talk about love. É assim que Deus faz. That's what God does. É assim que papai faz. That's what our Father does. Ele te leva para o deserto para se revelar para você. He takes you to the desert to reveal to you. Então todos esses homens passaram. So all these men passed through. Jesus passou. Jesus passed through the desert. Você vai passar. And you will also. Abra sua Bíblia para a gente terminar em Cantares capítulo 3. Open your Bible to Song of Songs 3. Cantares capítulo 3, versículo 6. Song of Songs 3. E com esse texto nós terminamos essa mensagem por hoje. And that's where we'll end our message for today. Cantares 3, 6. Song of Songs 3.
Fique de pé comigo. Stand with me. Vamos ler junto. Let's read together. Isso. Cantares é a mesma coisa. É porque tem uns que chamam cantares, outros cântico dos cânticos. Cântico dos Cânticos 3:6. Song of Songs 3:6. Quem é essa que sobe do deserto? Quem é essa Who is this? que sobe do deserto? Coming up from the wilderness, Como coluna de fumaça, like a column of smoke, perfumada de mirra, perfume with myrrh de incenso and incense, e de toda sorte made from all the spices de pós aromáticos do mercado. of the merchant. Quem é essa Who is this? que sobe do deserto? Who comes from the desert? Quem é essa que sobe do deserto? Who is this who rises up from the wilderness? Quem é essa que sobe do deserto? Who is this that comes up from the wilderness? Escute, todos os profetas passaram pelo deserto. All the prophets went through the desert. João Batista John the habitou no Baptist, deserto. he lived in the desert. Jesus foi levado para o deserto. Jesus was taken there, E a igreja, and the church, no fim dos dias, at the end of the days, ela vai vir do deserto. they're going to come from the desert, Formosa, strong cheirosa, and strong smelling, poderosa, powerful, como um exército. just like an army. A igreja, ela vem subindo. The church comes Ela rising vem up. aparecendo. It comes appearing. Ela vem ressurgindo. It comes coming up. De um lugar improvável, From an improbable place, Deus levanta um grande exército. God's going to lift up a great De army. um lugar improvável, From an improbable place, Deus levanta um grande exército. God raises up a strong Agora, army. como alguém vem cheiroso do deserto? Now, how can someone come smelling good from the desert? Me explique, irmão. No deserto a pessoa fede a sol. Explain that to me. In the desert, you smell like the sun. No deserto a pessoa fica desnutrido. You don't have nutrients. Mas a igreja que passa o deserto com Deus, But a church that goes through the desert with God, ela vem cheirosa. they're going to come smelling Ela vem fresh. forte. They're going to come Ela strong vem preparada. and prepared. Por quê? Why? Porque no deserto Deus cuidou dela. Because in the desert, God took care of them. Porque no deserto Deus cuidou dela. Because in the desert, God took care of A them. Bíblia diz que mais de 2 milhões de pessoas cruzaram o deserto. The Bible says that more than 2,000 people crossed the desert. 2 milhões de pessoas 2 million people. cruzaram o deserto. They crossed the desert. Mas as roupas não se desgastavam. But their clothes wouldn't get worn. Os sapatos não se Their desgastavam. shoes didn't get worn out. A Bíblia diz que tinha uma rocha que jorrava água. There was Uma a rock rocha. that let water E out. Paulo diz que essa rocha era Cristo. And Paul says that rock is Christ. Agora imagina quantos milhões de litros de água eram necessários para saciar a sede de 2 milhões de pessoas todo dia. Now imagine how many millions of gallons of water was needed to fulfill the thirst of all those people. Você acha que Deus vai deixar você passar sede? Do you think that God's going to let you thirst? Se Ele sustentou esse povo no deserto, If he sustained these people in the desert, quanto mais você em Kansas City. how much more you in Kansas City? A Bíblia diz que havia uma coluna uma coluna de nuvem que cobria eles. The Bible says that there was like a column of clouds that covered O them. sol não queimava, não molestava a pele deles. The sun didn't burn them. À noite tinha uma coluna de fogo aquecendo. At night there was a column of fire O warming. cuidado de Deus é tão grande The care of God is so great. que a noiva, quando vier do deserto, ela vem cheirosa do That the deserto. bride that comes from the wilderness is smelling Ela vem good. formosa do She deserto. comes strong from the Ela vem desert. como um exército She comes like an army. impotente. Impotente não, como é o nome? Hã? Não é impotente não, impotente é sem poder, é empoderada. Empowered. A igreja, ela vem empoderada do deserto. The church comes empowered from the desert. Nós Us, somos parte we are da part igreja do deserto. of the church of the desert. E eu vim convidar você aqui. And I've come to invite you here. Não foge do deserto. Don't run from the desert. Permaneça. Remain. O Senhor vai te surpreender. The Lord is going to surprise you. O Senhor vai cuidar de você. He's going to take care of you. Vamos orar?